Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todas que estão assistindo a essa gravação. Nós estamos fazendo um encontro aqui com a Ana Cláudia Santano. Ela é professora, pesquisadora, doutora e mestre em Direito Constitucional e também é coordenadora do Movimento Transparência Eleitoral Brasil, uma organização sem fins econômicos, né, partidária, que faz o acompanhamento aí de projetos eleitorais, né, pesquisas nessa área. Vai falar um pouco com a gente aqui hoje, a Transparência Capixaba, agradecendo aí já por ter aceito o nosso convite, sobre esse momento que a gente está vivendo, né, de reforma eleitoral, de informações e desinformações. Então, a gente fez esse encontro aqui para produzir um pouquinho de conteúdo, né, dar a nossa contribuição para esse debate, porque é importante realmente a gente esgotar o debate, mas com boas informações e com boas fontes. E para me ajudar, eu convidei hoje aqui duas pessoas bastante também importantes do cenário jornalístico, né, aqui a Letícia Gonçalves, que é a editora de política aqui do jornal A Gazeta, aqui do Espírito Santo, né, e o Guilherme Mendes, que é jornalista também da equipe do Congresso em Foco, para me ajudar com essas perguntas e encaminhar essa conversa aí, aprofundando o conhecimento da gente um pouquinho mais. Então, já sem demorar muito, eu queria passar a palavra à professora Ana Cláudia, para se apresentar também e ter aí os seus 15 minutos iniciais para uma breve explicação, né, sobre esse cenário local, para a gente conduzir essa conversa. Está contigo aí, professora. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Agradeço a oportunidade e a Transparência Capixaba por contribuir, né, para esse debate, para esse diálogo com boas informações, como bem disse o Rodrigo. É bem importante que toda a população tenha acesso ao que realmente está se falando quando a gente fala da problemática do voto impresso. Eu também queria agradecer a Letícia e o Guilherme por estarem aqui comigo nesse período, porque justamente os meios de comunicação têm um papel fundamental na transmissão dessas informações para a sociedade. É um tema bastante complexo do ponto de vista tecnológico, inclusive para nós, especialistas. Então, é importante a gente saber traduzir todos esses dados, essas informações para as pessoas, para que elas também tenham, né, acesso e total transparência desse debate. Bom, como introdução, um dos eixos de atuação da Transparência Eleitoral Brasil é justamente trabalhar com temas referentes à integridade democrática e à integridade eleitoral, né, que a democrática sempre começa com a eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem algumas práticas que são conhecidas como boas práticas eleitorais que devem estar presentes em todo o processo eleitoral, em todo o processo político, quando nós estamos falando de uma democracia. Aqui na América Latina, nós tivemos, lá pelos anos 80, 90, uma onda democratizadora de países. Então, a gente saiu de regimes ditatoriais para ir para os regimes democráticos. Depois de 30 anos, como é o caso brasileiro, a gente já pode ter uma certa medição de como anda a democracia brasileira. A integridade eleitoral entra justamente aí, porque não basta só realizar eleições. A gente precisa realizá-las, a gente precisa mantê-las, a gente precisa dar legitimidade aos resultados oriundos dessas eleições. Então, é devido a isso que a gente acaba entrando em debates, como é o caso do voto impresso. Já digo aqui que esse não é o melhor nome para conduzir esse debate, né? O voto impresso é uma nomenclatura, é um nominho que deram para chamar a atenção ao problema, mas ele não tem absolutamente nada a ver com a impressão de um voto. O que ele tem, na verdade, é que eu já vou entrar um pouco no que é o debate em si, é que se está pleiteando, se está pedindo um sistema de auditoria cruzada na votação eletrônica brasileira. Como é que acontece hoje? A gente já tem vários métodos de auditoria, tanto antes da votação, durante a votação e depois da votação. Só que essas auditorias, elas são em série. Então, primeiro acontece uma e logo acontece outra. Com a auditoria cruzada, e por isso tem o registro independente do voto, que seria o que vem sendo chamado de voto impresso, permite, então, fazer duas auditorias ao mesmo tempo. É sobre isso que a gente vai falar quando o debate ele é centrado
no tema que se propõe, ou seja, em uma maior confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Agora, quando a gente está falando de voto impresso, e por isso que o nome é tão complicado, tem gente que acha que vai pegar o papelzinho e vai levar para casa, isso não confere, tá? Isso não tem nada a ver com a proposta, nem mesmo com a primeira proposta do voto impresso, que foi em 2002, né? Então, já notem que não é um debate de agora, é um debate que já faz algum tempo, que já vem tomando corpo ao longo dos anos, e não é exclusivamente brasileiro, diga-se de passagem, porque os sistemas eletrônicos de votação pelo mundo, eles sempre suscitaram questões muito naturais de serem conectadas à própria tecnologia. Lembram, gente, que quando a gente começou com a informatização da nossa vida, nós também éramos bem desconfiados de várias coisas. Então, a questão do extrato bancário, que é tão usada nesse debate do voto impresso, mas que o paralelismo não se mantém muito, a gente também era um pouco cismado com os extratos bancários no começo. Tinha muita gente que ainda fazia questão de ir do caixa bancário, porque, né, os caixas eletrônicos ainda tinham aquela certa distância das pessoas. Então, digamos que esteja acontecendo esse debate também com a urna eletrônica, no entanto, ainda que o debate seja legítimo, nós estamos vendo ele tomando um contorno que não lhe é próprio. Mas eu já vou chegar lá. Então, quando a gente está falando de voto impresso, não é aquele voto que a pessoa vai pegar e vai colocar no bolso e vai levar, não tem nada a ver com isso. É uma impressão mesmo, depois da pessoa votar, é uma impressão de um papel que vai ficar num visor que o votante, né, ou a votante, vão poder olhar, né, aquele papelzinho que foi impresso o voto e vai poder conferir se aquele voto é efetivamente o que a pessoa digitou na urna eletrônica. Após isso, a pessoa confirmaria e esse papel entraria em uma urna que diz a PEC 135 de 2019, que está em trâmite no Congresso Nacional, na Câmara, que é uma urna indevassável, né? Não tem muito detalhe de como seria essa urna, mas ela tem a qualidade de ser indevassável justamente para poder custodiar com segurança os votos, né? Então, essa é a proposta desde 2002 que se desenha aqui no Brasil, né? Mas daí vocês estão pensando, tá, mas por que agora, né, em 2021, esse debate vem com tanta força? Bom, diga-se de passagem que essa força não é de agora. Como eu falei para vocês, a primeira experiência, a primeira proposta que ocorreu foi em 2002, referente a uma maior confiabilidade da urna eletrônica. Alguns atores políticos no Brasil já usaram o discurso da fraude ou da possibilidade de fraude em outros contextos, né? Eu não conheço, um detalhe, a política estadual capixaba, mas aqui no Paraná nós temos um caso do ex-governador Roberto Requião, que ainda se coloca muito a favor, né, da PEC, inclusive ele falou na audiência pública a pedido dos deputados, e ele mesmo já alegou politicamente, porque é um discurso político, de que ele teria sido ali alvo de fraude das urnas eletrônicas. Teve uma eleição especificamente que ele ganhou com uma diferença de mais ou menos 15 mil votos, o que para o Colégio Eleitoral do Paraná realmente é muito pouco, né, muito acirrado. Então, assim, para a gente ver que alguns atores políticos, sem ter muita dimensão das consequências desse discurso político, acabam enveredando, acabam adotando esse discurso muito mais para efeitos retóricos, ou seja, uma coisa muito mais discursiva do que efetivamente que tem ali um problema. Né? Desculpe interromper, então, Diga lá, Cláudia. O Requião alegou essa fraude, ele apresentou provas? Não, nunca apresentou. Inclusive, eu acho que aqui cabe uma história que eu tenho pessoal minha. Eu fui para a Índia uma vez, eu estava sendo professora visitante em uma universidade lá em Delhi, e fui convidada pela autoridade eleitoral de lá para conhecer o sistema e tal, e fui lá, era perto do Natal, inclusive, era uma coisa bem, bem caricata. E eu vi a urna eletrônica deles, né? Já que eles estão falando tanto de comparação de urnas eletrônicas pelo mundo, é tipo um caixa eletrônico mesmo, sabe? De banco, bem grande, e lá o sistema é todo majoritário, né? Porque são mais de 20 idiomas oficiais, então tem que dialogar com esse colégio eleitoral aí de, sei lá, de quase 800 milhões de pessoas. E eu perguntei para eles o seguinte, vocês que foram os pioneiros no sistema eletrônico de votação, alguém já contestou e tal? Não, toda eleição tem isso. Toda eleição dizem que há fraudes. Tá, mas assim, com que base? Com base na derrota. Geralmente quem alega fraude
é quem perdeu. E assim, sabe, para eles não é um tema que entra tanto na legitimidade das urnas, mas voltando à tua pergunta, Letícia, é isso, o ex-governador Roberto Requião nunca apresentou nenhuma evidência, mas ele foi atrás do discurso dele e, inclusive, ele esteve muito próximo, porque a autoria era dele também na época, da iniciativa capitaneada pelo TSE nas eleições de 2004, não tenho ao certo, 2002 ou 2004, que foi a única experiência brasileira com o tal do voto impresso, né, que na época, inclusive, se eu não me engano, o presidente do TSE era o ministro Nelson Jobim, e foi feita 2002. E foi uma experiência que, inclusive, foi capitaneada pelo Roberto Requião, mas que acabou, né, saindo aquele resultado não tão satisfatório aos olhos da Justiça Eleitoral, mas está ali como registro, né? E assim, pouca coisa mudou da proposta, mas ela veio amadurecendo desde então. Ela já foi aprovada várias vezes no Congresso Nacional, também já foi declarada inconstitucional 2 vezes, por 2 ocasiões, pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente segue com esse, assim, a impressão que dá para quem faz a linha do tempo no debate é que a gente sempre está voltando nele, sem avançar muito, mas desta vez parece muito claro de que o debate talvez tenha ficado para segundo plano. Ao que a gente está trabalhando aqui agora não é exatamente melhorias no sistema eletrônico de votação. A gente está trabalhando com outras coisas paralelas a isso. Bom, então, então eu já comentei com vocês a experiência, que não é de hoje esse discurso, que também, né, veio com muita força em 2015. Quem não se lembra da pauta bomba que alcançou a ex-presidenta Dilma Rousseff, que tinha vetado o dispositivo da implementação do voto impresso por questões econômicas, já naquela época, a questão orçamentária preocupava muito nessa mudança, e o Congresso Nacional, né, usando numa pauta bomba aí na época, inclusive, derrubou o veto da então presidenta Dilma Rousseff. E desde então, o ministro Fux, na época presidente do TSE, ele fez várias providências para efetivamente concretizar, né, a questão do comprovante de voto. Né, depois veio o STF, provocado, se eu não me engano, pelo Ministério Público Federal, e veio a declarar novamente inconstitucional a questão do comprovante de voto. Por quê? Porque para o STF, para o sistema de direito brasileiro, o sigilo do voto é um valor extremo que nós temos na nossa democracia. E isso se explica com base na nossa história política. Havia um histórico de fraudes muito grande antes da urna eletrônica, né? Então, não faz muito tempo, inclusive, né? Muitas eleições brasileiras foram marcadas por voto de cabresto, por voto de... nossa, tem vários nomes para isso, mas que geralmente eram indicadas fraudes, né, intervenções diretas no resultado das urnas. Então, a ideia do sigilo do voto, para além da muito forte realidade que nós ainda temos da compra de votos, ainda garante ao eleitor e à eleitora o direito de escolher livremente quem ele realmente quer votar. Então, a ideia da nossa Constituição é realmente elevar o sigilo do voto, né, a uma hierarquia superior a vários outros princípios que nós temos. E isso se mantém na jurisprudência do STF. Uma coisa que a gente possa contestar isso, eu acho que talvez a gente pudesse contemporizar um pouco isso, tendo em vista que todo o sistema eletrônico de votação é bem eficaz no que se refere ao sigilo do voto. E também, né, eu acho que tem que falar honestamente, a tecnologia ela já vem avançando o suficiente como para suprir eventual demanda por embaralhamento de votos, etc. e tal. Mas uma coisa é ser possível, outra coisa é ser viável. E eu acho que é aqui que a gente tem que pensar um pouco nesse debate do voto impresso. Bom, então 2015 também veio com muita força esse debate, voltou, né, agora, né, com o governo Bolsonaro, que era uma das bandeiras, inclusive, desde o primeiro dia, talvez, das eleições, né, existe essa alegação de fraude, mas o fato é que a gente está, entre aspas, colhendo um pouco o que foi plantado há alguns anos atrás. E daí a gente tem que pensar um pouco, né, nos prós do debate e nos pontos contra, né? Eu acho que colocar também
simplesmente uma questão política, você é a favor do voto impresso, você é contra o voto impresso, como se fosse uma bandeira política, é muito complicado para a gente poder avançar no debate. Não é essa a proposta que a gente está reunido aqui, mas a ideia é apresentar para vocês alguns elementos que poderiam contribuir, ou seja, que eventualmente o voto impresso poderia contribuir com o sistema eletrônico de votação, assumindo que nós estamos buscando uma auditoria cruzada. É isso que aqui a gente vai focar um pouco nisso, mas também tem elementos contra, né, e que abrem espaço para outras soluções tecnológicas que já existem também, que vai fazer o mesmo papel da auditoria cruzada. Bom, primeiro, a gente precisa pensar que a questão do voto impresso, ela mexe muito com uma concepção dos latino-americanos em geral, não é uma coisa só brasileira, mas é que daquela natural desconfiança em tudo da vida, né? Então a gente, infelizmente, tem um capital social muito baixo. O que é o capital social? É aquela confiança mútua nas pessoas. A gente não tem tão desenvolvido isso, e isso se repete nos países vizinhos aqui ao Brasil. Então, a partir do momento que a gente tende a desconfiar de tudo, a gente também vai começar a procurar outros tipos de desconfiança. E, se muito bem explorado esse movimento, culmina, sim, na desconfiança do sistema eletrônico de votação, desconfiança nas instituições, etc. Né? Então, por um lado, se a Justiça Eleitoral se julgou bastante blindada durante um bom tempo, né, na sua confiabilidade diante da sociedade e tal, talvez isso não se repita tanto hoje em dia, né? Isso porque o debate que era para ser focado no sistema eletrônico de votação respingou totalmente na autoridade eleitoral, né? Não cabem dúvidas. Mas se a gente está buscando integridade eleitoral mesmo, né, com aquela concepção do século XXI, a gente teria que tornar todo esse processo mais transparente. E essa sim é uma demanda que, né, não é só de alguns especialistas, mas também de gente que trabalha na tecnologia. Significaria dizer que, durante muito tempo, os eleitores e as eleitoras, eles sabiam do sistema eletrônico de votação, mas não sabiam muito bem como é que funcionava lá dentro da caixinha da urna eletrônica, né? Porque ela é uma caixinha aparentemente simples, mas tem muita tecnologia nela. Então, nesse ponto, tornar tudo mais transparente e mais, como é que eu posso dizer, mais facilitado, simplificado, mais simplificada essa explicação para as pessoas, né? Isso pode deixar o nosso sistema mais forte, né? A gente só precisa ver se está tendo um esforço nesse sentido, né? A gente vê um movimento do TSE para o esclarecimento de notícias falsas, né? Não só do TSE, tem outras entidades também trabalhando nesse sentido, né? Para esclarecer a população de que as notícias falsas vão nessa direção, que a informação verdadeira vem nessa. Tem mais informação também no próprio site do TSE referente ao sistema eletrônico de votação, mas a gente tem que lembrar que transparência também é publicidade e é chegar nas pessoas exatamente aquilo que se quer que chegue, né? Então, nesse ponto, se a gente conseguir amadurecer nesse debate, vai ser muito bom para o futuro em questões de transparência. Eu julgo isso bastante positivo se a gente tiver maturidade para fazer o bom debate. Uma outra coisa que eu queria dizer aqui é que a própria noção de segurança mudou. O professor Diogo Reis, ele é muito claro nesse sentido. Se antes a gente pensava que a segurança era manter tudo dentro de um cofre, longe dos olhos, né, gerais e tal, hoje em dia já não é mais assim, né? A gente pode ver que, inclusive, a própria concepção do século XXI em segurança e em tecnologia mostra que a ideia é que todo mundo possa ver tudo, mas que não consiga entrar, que não consiga interferir naquilo que está acontecendo, naquilo que está sendo olhado. Então, talvez essa concepção, né, da gente poder trocar aquele cofre que estava lá longe dos olhos de todo mundo e colocar ele no meio da sala, abrindo ele e mostrando, olhe, pessoas, o que a gente está abrindo nesse cofre aqui não dá para mexer, não dá para entrar, não dá para alterar. Então, provavelmente vai contribuir também, né, para a nossa progressão nesse debate. Mas esses são os elementos que eu entendo que são positivos, por assim dizer, nesse debate, se a gente quiser fazê-lo de forma adulta, né? Eu vou até chamar assim mesmo, porque às vezes parece que a gente está enveredando para um debate de quinta série que não contribui com nada para ninguém. Mas quais são os contras desse debate neste momento? Primeiro, a gente não sabe muito bem quais foram os arranjos políticos em torno a esse debate, mas ele tomou um corpo
que fazia muito tempo que esse fermento não funcionava tão bem, né? Então, a gente pode ver que essa PEC, a 135, da deputada Bia Kicis, estava desde 2019 esperando a comissão especial ser montada, e de repente ela foi montada junto com a pandemia, de repente ela começou a funcionar, e nós que fomos convidados para falar nas audiências públicas, a gente já percebia de que tudo tinha resposta, né? Então, às vezes, a sensação que a gente tinha até que a gente falava, e a pessoa, assim, ela não escutava a gente, porque, assim, pelo menos, pessoalmente, eu tive uma ocasião ali com um deputado que ele claramente não me ouviu falar, porque eu falei a mesma coisa de modo oposto e ele afirmou que eu afirmei outra coisa. Então, assim, acaba ficando um diálogo muito truncado, muito complicado de se levar adiante. Então, a gente não sabe quais foram os arranjos políticos em torno a esse debate, que é um debate legítimo, mas que a gente já tem evidências de que ele está sendo instrumentalizado para outras coisas. É esse o grande X da questão aqui. E a gente já não está mais discutindo segurança do sistema eletrônico, a gente já não está mais debatendo formas de auditoria cruzada de votos. Não, a gente está vendo uma queda de braço entre as instituições. E quem que entrou nesse jogo? O TSE, o STF, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, e aqui eu não vou falar Congresso Nacional, porque eles não estão unidos, claramente. O senador Rodrigo Pacheco está de um lado e o deputado Arthur Lira está de outro, né? E a presidência da República. Portanto, a gente tem todos os poderes da República nesse momento, nesse tabuleiro de xadrez, que ninguém está entendendo muito bem, mas é claramente uma queda de braço, né? E aqui a gente tem um problema, porque a gente tornou uma questão tecnológica, uma questão racional em uma disputa política. Ou seja, além de ter politizado toda a pandemia e os mais de 600 mil mortos, a gente também tem o talento de politizar uma questão tecnológica que poderia ser muito positiva para a gente se processada de forma devida, mas a gente tornou isso literalmente uma crise institucional sem precedentes nesse período democrático brasileiro. Então, esse é um ponto extremamente negativo, porque ninguém vai sair ganhando muito nesse debate, né? A gente já vai começar a ver uma acomodação das forças, que vai todo mundo ter que ceder. E assim, ninguém está muito disposto a ceder nesse debate. E daí virou time de futebol, né? Então, eu sou a favor do voto impresso. Então você é fulano de tal. Eu sou contra o voto impresso. Porque, né? Porque tem os milicianos. Pô, gente, eu acho que aqui a gente se perdeu totalmente, sabe? Então, a partir do momento que a gente entrou nesse jogo, todo mundo vai sair perdendo. E, assim, eu acho que a coisa mais negativa que a gente vai colher de tudo isso é a grande fissura na confiança social da autoridade eleitoral brasileira. Ou seja, a gente permitiu, e aqui eu acho que o TSE também ele tem que fazer um meia-culpa, a gente permitiu que a confiança que era alta na justiça eleitoral, que ela ficasse quebrada, né? Que ela pelo menos rachasse, e eu não tenho muita certeza se a gente vai conseguir reconstruir essa estrutura em pouco tempo, talvez a médio prazo, mas agora a curto prazo eu não tenho certeza. E qual é o grande problema disso? Quando a gente tem afetado a confiança na instituição que organiza as eleições, a gente abre muito as portas para qualquer tipo de discurso político que mine a democracia por dentro. E a gente já está vendo isso em outros países da América Latina. E antes da gente ficar se comparando com os Estados Unidos, que eu não entendo também essa fissura tão grande de ser a favor dos Estados Unidos, a gente pode ver aqui no Peru o que aconteceu recentemente com uma crise institucional enorme provocada pela candidata à presidência derrotada, que ela simplesmente apresentou sei lá quantos centos de impugnações alegando fraude nas eleições peruanas e não provou nada. Detalhe, cédulas de papel com um sistema que não tem nada a ver com o eletrônico de votação, muito sujeito a erros humanos. Digo isso porque fui observadora eleitoral das eleições de 2020 lá, as eleições extraparlamentares. Então, assim, ou a gente começa a realmente olhar para os países vizinhos e perceber que tem um movimento muito claro de ataque às autoridades eleitorais, seja governos de esquerda, seja governos de direita, que está acontecendo no México, aconteceu no Equador, só que lá eles controlaram muito bem a crise, aconteceu no Peru,
e assim, parece que virou um padrão. Então, ou a gente realmente se dá conta da importância de se proteger a autoridade eleitoral, ou a gente vai colher um fruto muito negativo de tudo isso e bem difícil de se construir, de se reconstruir. Então, só para finalizar aqui a minha intervenção, que eu acho que eu já falei demais, como é que está o pé hoje esse debate? Bom, na semana passada a gente viu a derrota do parecer do deputado Felipe Barros na comissão especial que analisa, né, a PEC 135/2019, foi uma derrota muito importante, né, 23 votos a 11, né, fizeram ali uma manobra para poder adiar a votação, estava para ser derrotado antes do recesso, antes do recesso do Congresso, conseguiram fazer a manobra e votaram na semana passada e tiveram esse resultado, né, e a gente também, né, acompanhou a decisão do presidente da casa, o deputado Arthur Lira, de levar a questão a plenário, e essa votação está prevista para amanhã, terça-feira, dia 10. Qual é a expectativa que a gente tenha? Bom, segundo o que a gente está lendo, né, e as conformações das forças em torno do tema, a gente vai ver uma derrota da PEC em plenário, né? Agora, para acompanhar a derrota do parecer, teria que ser uma derrota bem contundente, né? Eu já estou lendo que tem no máximo 200 deputados a favor da PEC, isso é muito pouco, se for comparado com os 305 votos necessários, né, os 3/5 para poder aprovar a medida em 2 turnos. Então, vai faltar deputado, com certeza, mas para talvez colocar uma pedra política no tema, a derrota teria que ser mais contundente. Mas não nos enganemos, isso é uma derrota política, porque os fundamentos, né, de todo esse debate e do mau debate que está sendo feito em torno do tema, eles vão continuar. Basta a gente abrir os nossos grupos de WhatsApp, basta a gente ver pelo YouTube, basta a gente ver por toda a internet que está, infelizmente, inundada de notícias falsas e de uma campanha extremamente negativa contra o sistema eletrônico de votação, contra o TSE, contra o ministro Barroso, contra o ministro Alexandre de Moraes e assim por diante. Então, agora a gente está vendo assim que a gente vai dar uma solução política para um problema que não é político, que se tornou ao longo desse caminho, né, nos últimos tempos, mas a gente vai ver também um problema que vai resvalar para a sociedade, e eu particularmente não tenho muito bola de cristal para saber quais serão os próximos passos desse movimento, que parece que não vai se acomodar tão cedo. Bom, então aqui eu fico à disposição das perguntas, né? Acho que já essa introdução já foi bem ampla, eu acho que a gente pode começar o debate. Obrigado, professora Ana Cláudia, pela explanação inicial. Gostei muito do ponto positivo, que foi a questão de forçar, né, o próprio o TSE a se movimentar no sentido de dar mais transparência, né? Eu acho que isso realmente é importante. O Poder Judiciário ele é sempre visto como um poder muito blindado, pouco transparente pela população, né? Em pesquisas que se faz, né, nesse sentido, né, de organizações que conseguem mensurar aqui ou ali o índice de transparência dos poderes, o Poder Judiciário é sempre apontado como o menos transparente. Então, de certa forma, tira um pouco da posição de conforto em que está o nosso sistema judicial como um todo, né? Eu diria, não apenas o nosso judiciário, mas o TSE realmente teve que se movimentar. Isso é importante, é fundamental que as pessoas realmente conheçam o que vai ali naquele poder, né? Eu, então, agradeço mais uma vez pela explicação, tá? Pela explanação, e abro aí o microfone para os nossos convidados. Posso começar? Como a gente sabe, às vezes as pessoas não assistem todo o vídeo, né? Então, para quem for pegar pelo menos a primeira pergunta aqui após a explanação da Ana Cláudia, eu queria começar com a seguinte. Você até mencionou que o debate está um pouco infantilizado, quinta série, isso acontece de parte a parte, né? Mas existem, claro, suponho que existam pessoas que têm dúvidas legítimas, né? Que não estão nesse cabo de guerra e que para elas pode parecer uma coisa razoável a gente ter o voto impresso ou a auditoria cruzada, como você chamou. Tipo assim, olha, tudo bem, eu acho que a urna eletrônica é confiável, nunca desconfiei do sistema eleitoral, mas se querem colocar uma coisa a mais para dar mais segurança, qual o problema? Né? Uma pessoa razoável que não está nesse cabo de guerra, ela tem essa dúvida que me parece razoável também. Que resposta a gente pode dar para essa pessoa?
A gente pode dar para ela o seguinte, eu acho que tudo que vem para melhorias, a gente realmente tem que debater, né? Inclusive nas questões tecnológicas, acho que não teria problema nenhum da gente fazer esse debate franco mesmo. O grande problema é que a solução que está sendo apresentada, ela não está sendo bem planejada. Isso porque até os próprios especialistas na tecnologia, eles dizem que um projeto piloto desse tamanho deveria ser planejado a médio prazo, né? Então, todas as propostas do voto impresso que nós tivemos até hoje sempre previu uma implantação gradual, até porque essa implantação gradual vai conseguir medir, né, em maior ou menor medida, os erros, os problemas, os defeitos dos procedimentos e tal, né? E era assim que deveria ser procedido num debate sério. O grande X da questão é que, nesse momento, inclusive o último parecer do deputado Felipe Barros traz isso, eles querem 100% da implantação do voto impresso no Brasil. Isso significa as mais de 500 mil urnas eletrônicas do Brasil com a impressora do voto ao lado. E detalhe, nós estamos praticamente a um ano da eleição, nós não temos muito claro de onde vai sair a dotação orçamentária, nós não temos muito claro qual seria o planejamento disso, testes de segurança, questões licitatórias. Eu acho que é bem importante a gente pensar num mundo que tem escassez de insumos, né? A gente está sofrendo isso. Então, é perfeitamente possível a gente pensar em melhorias do sistema. E eu provavelmente seria a primeira a participar desse debate de uma maneira muito honesta e muito franca. O grande X da questão é que, para essas pessoas que têm essa dúvida razoável e legítima, elas estão sendo puxadas para outro lado, né? Então, às vezes, elas estão sendo, inclusive, instrumentalizadas. Eu não veria nenhum problema de discutir isso em tempos normais. Nós não estamos num período normal, né? Não dá para dizer que, politicamente falando, nós estamos normalizados, porque não estamos. Então, eu acho que é muito arriscado esses grandes saltos que estão sendo dados, e não é só o sistema eletrônico de votação aqui, não. É o sistema eletrônico, são essas reformas políticas profundas que estão sendo propostas, né? Muita coisa no Senado, na Câmara, tem muito barulho, né? Agora vem esse semipresidencialismo, ou seja, parece que virou uma escalação de time de futebol, e que querem a autoria de alguma coisa, seja o que for, sem pensar no dia seguinte. Então, o que eu responderia para essas pessoas mais razoáveis, né? Que o debate ele é necessário, que o debate ele é legítimo, mas que nesse momento ele pode esperar até uma normalidade democrática vir para a gente poder fazê-lo com seriedade. Porque nesse momento, assim, tem uma metáfora muito boa no direito constitucional, e eu acho que ela se aplica muito aqui. Como se a Constituição fosse um grande barco no meio de um mar, de uma tempestade gigantesca, e a Constituição está ali, né? O barco está ali, está firme, até passar a tempestade, porque as sereias estão cantando e os marinheiros não podem ir até as sereias, eles têm que se manter dentro do barco, resistindo para poder passar a tormenta e vir os tempos de sol. É isso que eu diria para essa pessoa, assim, olha, vamos guardar esse debate, porque afinal de contas é de tanto tempo, vamos guardar esse debate para 2023. Para 2023, eu acho que poderia ser uma boa janela, né? Ou seja, vamos esperar as próximas eleições, porque tem muita insegurança no que se refere às eleições do ano que vem. Vamos esperar esse debate que precisa de mais serenidade, de um país sem pandemia, de um país com menos, com mais saúde mental, inclusive, para fazer esse tipo de debate, para a gente poder seguir adiante. Era isso que eu responderia para essa pessoa. Mas que o debate é legítimo, sem desmerecer nem nada. Acho que todo mundo que tem dúvidas com relação ao tema tem que fazer mesmo, tem que ter as respostas, e por isso que eu acho que mais transparência também pode nos amadurecer muito como país. Então, seria mais ou menos isso. Obrigado, professor. Antes de passar a palavra para o Guilherme aqui, que ele tem uma pergunta também, eu queria reforçar isso que a senhora falou, professora, porque o movimento Transparência Eleitoral ele também monitora outros 583 projetos relacionados a questões eleitorais que estão sendo discutidos. Quer dizer, a gente não tem só a questão do voto impresso sendo discutida, né? Eu queria até que os meus amigos aqui me ajudassem nesse sentido, aproveitando, né, a experiência da nossa convidada, porque a gente tem outros projetos, a questão do Distritão, o fundo eleitoral, né, a gente está na questão, claro, latente essa questão do voto impresso, porém, outros projetos de fundamental importância para a realização já das eleições
do ano que vem estão em discussão, né? E isso afeta, inclusive, as regras do jogo. A impressão que se dá é de que eles são até mais importantes do que a questão do voto impresso, porque tem dinheiro público bilionário sendo investido aí na questão partidária, e a gente está discutindo o sexo dos anjos, como dizem por aí. Então, por favor, Guilherme, com você a palavra. Professora Cláudia, bom dia. Bom dia, Letícia, bom dia, Rodrigo. Entrando mesmo nessa questão levantada pelo Rodrigo e por você agora há pouco, é muito interessante que hoje a gente está vendo no Congresso Nacional uma discussão ao mesmo tempo sobre a reforma do sistema de votação, a reforma do sistema de escolha de representantes e até mesmo da maneira como se governa o país. Né? A pergunta que eu tenho é o que isso mostra da nossa discussão política e que prognóstico se pode fazer, se é um prognóstico positivo, se ter todas essas discussões ao mesmo tempo. Bom, aqui um pouco opinião pessoal, portanto, eu vou me separar um pouco da transparência eleitoral para poder comentar um pouco isso aqui como professora, inclusive. A gente já vê, desde 2009, um movimento de reforma política eterna, né? Na verdade, esse tema da reforma política nunca nos abandonou, diga-se de passagem, né? Então, a gente vê ele com mais contundência desde 2009, com mudanças gigantes, né? Começou com a propaganda eleitoral para o barateamento de campanhas, daí foi para a prestação de contas, daí foi para o financiamento, né? O financiamento foi a bola da vez de uma enorme mudança em 2015, em 2017 mais financiamento, que daí veio o financiamento público, e agora nós estamos com tudo junto. Só que detalhe, que esses debates, se a gente for passar, aqui eu vou usar um pouco uma linguagem mais usual, se a gente for passar na peneira todas as propostas que tem agora, a gente vai ver muita coisa requentada. Então, a questão do Distritão, por exemplo, já foi derrotada 2 vezes no Congresso Nacional, né? Tem, inclusive, uma proposta que foi aprovada na Câmara que parou no Senado. Então, nem mesmo as casas se dialogam entre si. E a gente não vê quase nenhuma diferença entre uma proposta e outra. A gente vê um tensionamento pela aprovação dessas medidas, né? E que também é um pouco... São coisas inexplicáveis, porque quando a gente está falando de sistema eleitoral, por exemplo, no caso do Distritão, que, né, pode ser eletrônico ou não, nesse caso específico, a gente precisaria de pelo menos 3 eleições para poder ter uma medição mais fiel dos efeitos daquela mudança anterior, né? E a gente está fazendo tudo junto, nossa, e de repente saem umas ideias de voto preferente que não tem nada a ver com a cultura política brasileira. Daí tem o Distritão, tem o Distrital misto, daí já se comparam com a Alemanha. Gente, a gente não é Alemanha, a gente não é Alemanha, não é Estados Unidos, não é Suécia, né? A gente tem características próprias aqui no Brasil, e é um pouco o movimento do status quo, né? Aqui eu vejo isso muito claro. Quanto mais passos adiante a gente tem de conquistas progressivas no campo político, mulheres, indígenas, pessoas negras, etc., a gente vai ver uma reação, backlash do status quo, das pessoas que já se encontram no poder. E algumas delas, até aquelas que já entraram e que querem permanecer, né, é um pouco de jogo político. O que eu vejo disso? Eu vejo que o momento é inoportuno, né? Eu acho que é bem inconveniente a gente estar trabalhando com tantos temas assim, e detalhe, isso é no campo político, porque a gente tem reforma administrativa, reforma tributária, a lei de segurança nacional, está tudo junto. Não há como acompanhar tudo da forma devida, e esse que é o grande problema. A gente caiu, então, numa situação de que a gente está tendo que fazer escolhas para ver o que vai acompanhar. E detalhe que nesse acompanhamento que a transparência eleitoral faz, a gente tem que fazer nas 2 casas que, de repente, fazem uma pauta que votam tudo e a gente precisa do dia para a noite analisar, né, um caderno, como, por exemplo, o projeto do novo Código Eleitoral, com mais de 900 artigos, né, gigante, mas que muitos deles são resoluções do TSE. Então, assim, quando a gente vai passar a peneira, não tem muita coisa nova, mas tem um ânimo de aprovar o que já foi rejeitado no passado, porque vai que, né? É a tal da tentativa vai que. Então, pode estar acontecendo isso. Eu não acho que é favorável o debate tão forte de tantas coisas. Eu acho que nem deveria estar sendo debatido esse tipo de coisa em tempos pandêmicos, né? Nossa, eu acho que é muito complicado isso.
Mas essa é uma opinião pessoal minha, eu acho que a gente, até outubro, a gente vai ter ainda bastante coisa por causa do princípio da anualidade, né? Só para quem não sabe, a Constituição Eleitoral no artigo, a Constituição Federal no artigo 16 impõe que todas as regras eleitorais só podem ser alteradas até um ano antes das eleições, o que é muito bom, né, do ponto de vista da estabilidade das regras, mas que nos impõe situações um pouco inusitadas, como sempre em ano ímpar, a gente ter um tipo de reforma, que às vezes começa enorme e acaba ficando desse tamanhico, culminando em algum tipo de anistia, alguma coisa, né, que às vezes a gente também vê esse movimento bastante corporativista dos partidos políticos. Enfim, eu não acho que seja positivo estar debatendo tudo isso junto, não. Voltando aqui à questão do voto impresso ou auditoria cruzada, tem um outro nome também, que tem sido dado a ele principalmente pelos defensores da adoção do voto impresso, enfim, que é o voto auditável. Esse nome dá a entender que o nosso atual sistema não é auditável, porque se nós vamos adotar um voto auditável, ou se queremos que seja adotado um voto auditável, é porque hoje não há. Então, eu queria, Ana Cláudia, que você explicasse, primeiro, o que é auditoria, o que existe hoje de auditoria, o que é proposto. Você já falou um pouco disso antes, né, de qual é essa proposta do voto impresso, né, a gente já deu para ter uma ideia, mas principalmente como é hoje, né, o voto hoje já é auditável, e como é isso? Bom, vamos lá. As auditorias, né, eu vou falar aqui no plural porque são vários testes de segurança sobre as urnas eletrônicas, eles são feitos em 3 períodos, né? Então, tem antes das eleições, no preparo dessas urnas eletrônicas, principalmente no que a gente chama de cerimônia de lacração das urnas. Então, é a inseminação do software nas urnas, logo, teste de segurança junto com esse software já inseminado nas urnas, ali na frente dos partidos políticos, Ministério Público, são audiências públicas abertas, né? Então, primeiro é feita a inseminação do software em várias urnas eletrônicas que são seriadas, né? Então, a inseminação vai para várias, e dessa série serão testadas uma por uma para ver se o software está em ordem, está funcionando dentro da urna eletrônica em ordem, tá? Inclusive com a conferência do voto que foi ali posto. Também são inseminados os candidatos e as candidatas, né? Então, foto, informações e tal. E tudo isso também pode ser objeto de auditoria separada pelos partidos políticos e pelo Ministério Público Eleitoral. Bom, muito bem. Então, nessa cerimônia de lacração, a gente tem a inseminação do software da urna, teste. Inseminação dos candidatos e candidatas, teste e conferência da lista de nomes, para ver, inclusive, se os nomes estão corretos, se números estão corretos, foto, etc., que é o que mais dialoga com o eleitorado. Logo, serão feitas as lacrações, tanto do cartão memória, né, da urna, então tem um lacre que é seriado também, assinado por todo mundo, fica ali certinho, né? Só lembrando que a urna eletrônica não é conectada à internet, então tudo ali é feito e guardado, né? Daí fica custodiado pela Justiça Eleitoral até o transporte para a sessão eleitoral correspondente, mas tudo isso é bem público, tem uma ordem de números e tudo que não é usado também é colocado num envelope e deixado à custódia da Justiça Eleitoral. Isso antes da votação. Durante a votação, nós temos um procedimento que começa um dia antes, que se chama votação paralela. O TSE mudou o nome, que vai ser teste de integridade das urnas, se eu não me engano é esse, mas desde sempre ele é conhecido como votação paralela. Em que consiste essa votação paralela? O Tribunal Regional Eleitoral correspondente vai sortear um número X de urnas pelo sistema da Loteria Federal. Portanto, aquela bolinha, né, aquelas bolinhas assim da Caixa Econômica, vão para o TRE para que se faça um sorteio aleatório das urnas, e estas urnas que serão sorteadas, serão retiradas, substituídas por uma urna de contingência, para daí aqui, esta urna vai ser objeto de votação paralela. O que é a votação paralela? São chamadas várias pessoas com o número correspondente dos eleitores daquela urna. Então, vamos supor que aquela urna tem 400 eleitores, pois terão que ter
400 votos. Então, geralmente, e eu já participei disso, vai aluno de graduação, vai alunos de escolas policiais militares e assim por diante, e ficam lá votando em candidatos reais. Só que na cédula, né? Eu até tenho ali uma cédula, se soubesse, tinha pego. Então, é aqui, é um papel mesmo. Então, votam e entregam para ali a pessoa que está ajudando, né, para o servidor da Justiça Eleitoral, e estes votos serão digitados na urna. E estes votos têm que bater. Ou seja, a votação paralela vai demonstrar que os votos em cédula, que foram feitos em cédula, foram digitados na urna eletrônica, ao vivo, na frente de todo mundo, e vai sair a mesma coisa. Considerando isso, isso acontece durante a votação. Deixa eu até pegar para vocês aqui, tem um exemplo do que acontece depois. Logo depois do término da votação, a gente tem a impressão do boletim de urna, que é esse documento aqui, ó. Eu vou pegar um aqui. Esse documento aqui. Ó, podem ver que tem nomes, né, de todo mundo, aqui dos candidatos que foram votados, aqui, tudo descritivo, embaralhado, não consigo saber quem votou em quem, né, o que é um tema importante aqui no Brasil. Ó, é isso aqui tudo. Isso aqui fica à disposição das pessoas no final da votação, tá? E detalhe, o boletim de urna tem esse QR Code. Esse QR Code vai levar, se a gente passar o telefone aqui, vai levar para o site do TSE com esses resultados no sistema do TSE. Tem que bater. Em caso de não conferência dos dois, o que prevalece? O boletim de urna. Então, prevalece esse documento aqui. Muitas vezes, inclusive, a gente vê na prática isso, que os partidos, eles passam em várias, né, os fiscais passam em várias sessões eleitorais pegando os boletins de urna. Como a gente faz acompanhamento da eleição, a gente também pegou um monte aqui. E a gente conferiu esses aqui super bateram, né? A gente faz observação eleitoral, então, no nosso caso aqui, todos bateram. E em caso de inconsistência, prevalece o boletim de urna, porque é isso daqui que saiu daquela urna e é o que vai valer. Portanto, isso daqui já é uma auditoria de voto, gente. Só que isso aqui... Só ressaltando, né, Cláudia, né, porque você estava falando anteriormente aí do exemplo da votação paralela, esses boletins de urna ficam disponíveis não só na votação paralela, na votação mesmo, né, no dia da eleição, para todo mundo. No final da jornada eleitoral, todas as pessoas que quiserem, né, inclusive tem vários projetos disso, né, as pessoas podem passar em várias sessões eleitorais, num colégio eleitoral grande, pegando vários boletins de urna. É para todo mundo, inclusive esses documentos devem estar afixados nas portas das entradas das sessões eleitorais, né? Então é importante a gente falar isso para a população. Então isso aqui já existe, e querem saber, isso aqui já existe faz tempo, né? Foram implementadas algumas melhorias, como é o caso do QR Code, né? Para mais elementos de tecnologia, e detalhe, para chegar nisso daqui, todas essas informações já estão criptografadas dentro da urna eletrônica. Então, na hora da transmissão de dados dessas informações para a central do TSE, que agora tá centralizada, tudo isso também é feito com assinatura digital. Ou seja, eu não consigo alterar os dados, né? E detalhe, né? Eu já ouvi muito falar isso. Ah, mas é porque nas centrais de transmissão ninguém pode entrar e tal. Olha, eu como observadora eleitoral, eu realmente tive permissão para entrar, eu tive uma super transparência, né? Mas a gente tem que perceber também que ali a transmissão de dados é um momento de muita concentração, porque nada pode dar errado. E a gente viu ali que tem toda uma sistemática já planejada pela Justiça Eleitoral de que essa transmissão vá de forma regular e de forma constante até a gente conseguir totalizar os votos, que é na central do TSE. E uma vez no sistema do TSE, porque essa internet ela é interna da Justiça Eleitoral, então não dá para entrar nessa internet, como se falou aí em alguma live aí, né? Não dá para entrar nesse sistema. E por mais que desse para entrar, não dá para alterar as coisas. Por quê? Porque é tudo com assinatura eletrônica e criptografia. Então, qualquer tentativa de alteração, o sistema trava. Qualquer um. E detalhe, eu acho que é bom a gente deixar claro aqui. Toda vez que tem totalização dos votos, a Justiça Eleitoral sofre vários ataques de invasão. Sofre, não é de hoje. E nenhum deles deu certo, nenhum deles foi exitoso.
Então, eu acho que isso também é uma informação bem importante. E depois disso ainda, né, vale lembrar que tem os fiscais de partido, tem o Ministério Público, tem os observadores eleitorais agora, tem a própria OEA que acompanha as eleições no Brasil, né? Então, não é que o voto não é auditável, pelo contrário, ele é auditável. O que a gente está buscando no debate sério é um outro tipo de auditoria que possa fazer o cruzamento dos dados. É isso. Mas, infelizmente, não é isso que a gente anda vendo no debate que está sendo travado, né? Então, só para esclarecer. Aproveitando a excelente pergunta da Letícia, né? Eu acho que é uma das maiores curiosidades das pessoas, né? Como é que é feita essa auditoria, né? Eu queria complementar também com um sentimento pessoal de que eu imagino o tamanho de uma organização criminosa que tem que se formar no entorno de uma fraude como essa, né? Porque olha quantos mecanismos que nós temos que vencer. E as pessoas teriam que estar imbuídas no mesmo objetivo de eleger o mesmo candidato, de derrotar o mesmo candidato, para poder compor uma organização criminosa nesse sentido, né? Então, acho que o discurso de fraude na urna eletrônica, ele é um pouco frágil nesse sentido, né? É que, veja bem, eu acho que aqui, eu acho que dá para entender um pouco o que os especialistas de tecnologia, como o professor Diego Aranha, afirmam. As pessoas da tecnologia, elas não vão dizer que o sistema foi fraudado ou não. Eles vão dizer o seguinte, olha, esse sistema é sujeito a algum tipo de risco. E é isso que a gente deveria debater. O sistema eletrônico, ele está exposto a risco? E é claro que está, porque todos os sistemas eletrônicos do mundo estão. O grande X da questão é que a gente vai analisar se as nossas travas de segurança são suficientes como para nos prevenir desses riscos, ou pelo menos da maior parte deles. É isso que a gente deveria conversar. E nesse ponto, o professor Diego Aranha, ele diz que, eventualmente, não precisaria ter tanto conluio assim, né, com as pessoas para poder ter acesso a algum tipo de fraude, para poder tentar algum tipo de fraude nas urnas. Mas ele acha improvável, né? Ou seja, ele não faz afirmações categóricas, talvez seja isso que as pessoas estejam esperando, né? E é um pouco isso que a gente tem que fugir também, né? O sistema eletrônico não é perfeito, mas ele é bom, né? Para os nossos problemas, ele é bom, ele dá resposta às nossas demandas. E, então, talvez não precisasse de tanta gente, mas a gente conseguiria identificar essa tentativa. É esse o X da questão. Para a gente poder consolidar uma tentativa dessa, ou seja, ir desde o código-fonte, lá da urna eletrônica, né, do software, até a totalização dos votos, vocês perceberam a quantidade de etapas de segurança. Então, assim, é muito difícil não saber de nenhum caso se fosse verdade. Ou seja, se a gente tivesse realmente uma tentativa, é praticamente impossível não ter identificado ela. É esse o grande tema aqui. Então, diga lá. Professor Diego Aranha, só para complementar, né, ele é bem conhecido aí nas redes sociais, porque eventualmente surge um vídeo dele, é um professor da Universidade de Campinas, né, que participou já de um dos testes da urna, e aparentemente foi o único que conseguiu chegar perto de ter algum tipo de desempenho positivo, né, na intenção de fraudar a urna eletrônica. Mas é óbvio... Na verdade, eu preciso corrigir. Isso não é bem o que aconteceu no teste de segurança que ele participou em 2012. O que aconteceu? E ele está gritando e ninguém está ouvindo ele. Ele conseguiu entrar no sistema para desembaralhar os votos, não exatamente fazer fraude. Eu acho que aqui a gente tem que marcar bem essa diferença, porque a gente também está falando da segurança do sistema eletrônico. E o sistema eletrônico, ele embaralha os votos para cuidar do sigilo. Então, ele conseguiu uma forma de ter acesso ao desembaralhamento. Essa palavra. Então, não é exatamente uma fraude. Ele descobriu esse risco. Mas daí, falaram que ele descobriu como fraudar a urna. E isso não é verdadeiro. Então, aqui a gente também tem que deixar bem claro isso. Exato. Tá contigo aí, Guilherme. Doutora Ana Cláudia, você citou a questão do QR Code que vem nesse documento disponível em todas as sessões, e você falou que esse é um avanço tecnológico, e uma das críticas que os defensores mais aguerridos do voto impresso têm
é que a urna é de primeira geração, supostamente, que ela é a mesma desde que o voto foi instaurado em 1996. Isso não procede, eu imagino, até por conta desses avanços tecnológicos que você explicou, mas a urna, ela sofre essas atualizações constantemente. Como que tem sido as atualizações do processo eleitoral eletrônico no Brasil? Olha só, eu acho que essa é uma ótima pergunta. A urna, ela tem a mesma cara, ela não significa que tem os mesmos componentes, né? É bem diferente isso. Então, ela sim sofreu várias atualizações normais, né, para qualquer tipo de tecnologia, e principalmente para a tecnologia democrática, né, que a gente chama. Então, ainda que ela tenha a mesma carinha de sempre, o que é muito recomendável, né, para uma questão de educação para o voto. Se eu ficar mudando de urna o tempo todo, eu vou ter que explicar para o povo o tempo todo como é que funciona um novo equipamento, e isso é bem contraproducente. Bom, mas ela por dentro, ela mudou bastante, sim, ela tem a tecnologia, né, da criptografia, da assinatura eletrônica, o próprio QR Code, e elas são atualizadas, tem um contingente de urnas que são trocadas a cada eleição. E esse foi um dos temas em 2020, porque não deu tempo de se terminar todas as etapas da licitação que tinha sido feita pelo presidente Luiz Roberto Barroso, pelo ministro, para aquisição de novas urnas para poder atualizá-las. Então, sempre tem, acho que é 1/3, 1/4 das urnas são realmente trocadas, né, a cada eleição, mas elas duram ali 3 eleições, 4 eleições, depende muito do equipamento que a gente está falando. Então, elas são, sim, renovadas, mas elas não são renovadas 100%, até porque não precisa, né? Tem muitas delas que estão funcionando perfeitamente, mas tem outras que já merecem mais reparos. Então, esses processos licitatórios, elas trocam, sim, de máquina, e cada vez as máquinas são implementadas com novas questões de segurança que vão surgindo nos testes mesmo. Então, também não é correto a gente pensar que os testes públicos de segurança que o TSE realiza para o tribunal, né? Então, todas as demandas que surgem ali são objeto de reparação e de algum tipo de observação por parte dos especialistas de tecnologia, do setor de tecnologia do TSE. Então, essas melhorias são implementadas, inclusive, o professor Diego Aranha fala isso categoricamente, né? Muito melhor do que eu, inclusive. Então, nesse sentido, essa questão, né, das urnas de primeira geração, isso realmente poderia ser um argumento válido se a gente estivesse trabalhando com gerações puras de urna eletrônica. E a gente não está. É claro que a gente pode categorizar as urnas, né? Tem uma categorização de urnas nessas gerações e tal, mas eu, particularmente, sou um pouco resistente a classificá-las em gerações, porque mesmo elas já são híbridas, né? Então elas podem ter mecanismos de segunda geração, de terceira geração, ser de primeira, mas ter mecanismos de segunda e assim por diante. Esse é um argumento que se era usado antes. Hoje em dia eu não sei se eu poderia repetir esse argumento justamente porque os componentes da urna são bem diferentes. Mas a caixinha é igual, né? Vocês podem perceber que o design não muda, e é bom que não mude mesmo, né? Porque as pessoas já estão bastante familiarizadas. E a gente ainda tem problemas no voto, né? A gente tem que lembrar que em 2018, um grande foco de fake news contra a urna eletrônica era justamente esse, né? Que a pessoa queria votar num cargo e não era o cargo para ser votado, né? Então tinha uma ordem de cargos que ela não queria respeitar e dizia, olha, fraude, a urna se autocompleta com um número tal e tal. E isso não corresponde à realidade, né? Isso já foi desmentido por praticamente todas as agências de verificação, e foi muito mais problemas de educação para o voto. Então, por isso que a urna por fora não tem que mudar, mas por dentro ela muda bastante. Professora, até como mesário que fui, desde da minha primeira eleição, né, sempre fui mesário, eu realmente reparava a dificuldade das pessoas, né, com o início da tecnologia, a dificuldade de compreender a urna, né, às vezes até a revolta da pessoa com aquela novidade ali. Então, isso, de fato, até foi utilizado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro recentemente, naquela famigerada live em que ele ia apresentar provas de que a urna era fraudada, né? Algo que o TSE desmentiu praticamente online, né? Colocou ali Foi ao vivo. Diversos links rebatendo aquelas afirmações, né? E as reportagens que ele usou da própria imprensa mostravam exatamente isso, pessoas com dificuldade de votar, né? E aquilo foi apresentado como comprovação de fraude,
né, e até mesmo um vídeo de um youtuber praticamente adolescente fazendo uma alteração de algoritmo, né, algo que para vocês que são pesquisadores, imagino que o professor Diego Aranha, como da área de tecnologia, extremamente primário, né, é óbvio que ninguém vai alterar aquele algoritmo da urna, porque como a senhora mesmo disse, isso passa por vários testes, né, inclusive tem essa auditoria impressa do boletim de urna. Eu, quando era mesário, atendia a todos que chegavam, imprimia o boletim de urna, é impressa a 0ª antes do início da votação, que é um outro boletim comprovando que os votos estão zerados. Bem lembrado. No final de urna, tem ali o cômputo final das urnas eletrônicas. Então, o processo, imagino eu, que seja realmente um problema, como a senhora apontou no início, de falta de publicidade, até do TSE, de informar as pessoas de como acontece a votação, né, e de insistir e de mecanizar isso na cabeça das pessoas, até que o nosso processo de votação seja mais intuitivo, eu diria assim. Então, retorno aí a pergunta a vocês. O Guilherme falou, né, de um argumento utilizado pelos pró-voto impresso, digamos assim, e tem um argumento também utilizado pela parte contrária. Tudo bem que aqui eu estou acabando entrando nesse jogo, né? Lá é inevitável. Mas, como o debate foi posto, a gente acaba tendo que tratar assim em dado momento também. Um argumento aqui, na verdade, eles dizem, olha, estão querendo adotar o voto impresso ou o voto auditável com o argumento de que seria para tornar a eleição mais segura, mas, na verdade, a adoção desse modelo proposto faria o contrário, acabaria dando mais possibilidade de fraude. Eu queria saber se, na sua opinião, isso é verdade, e se não seria uma coisa mais passível de fraude, seria viável também, né? Inclusive, economicamente, a gente falou aqui de custo, né, de troca de urna. Então, duas questões. Uma é essa, se realmente o que querem fazer, né, para trazer o voto impresso ou auditável, enfim, daria mais possibilidade de fraude, e se isso não for verdade, se tem viabilidade econômica. A questão da fraude, eu acho que a gente precisa um pouco definir o que é a fraude, né? E a fraude, ela sempre é intencional. Portanto, o voto impresso, ele não é sujeito somente à fraude. Ele tem uma outra crítica que poucos falam dessa forma, mas eu acho que ela é bem pertinente, é que o voto impresso, ele facilita o erro também, né? Então, a gente tem que falar da intenção de fraudar o resultado, mas também do erro humano, que é um fator também importante quando a gente está falando em eleições, né? Então, é fato, sim, que a questão da contagem pública de votos, eu acho que é aqui que está o grande problema, é que a contagem pública de votos, ela pode aumentar bastante a probabilidade de erro humano, porque ela facilita a intervenção humana. O sistema eletrônico de votação ele foi pensado para tirar qualquer tipo de possibilidade dessa intervenção humana que muitas vezes era feita intencionalmente para poder fraudar o resultado das eleições. Isso a gente tem históricos bastante generosos aqui no Brasil. Agora, a partir do momento que eu estou exigindo, inclusive, uma contagem pública por sessão, vamos pensar comigo. A realidade brasileira não é capital. A realidade brasileira é município. Município até 20 mil habitantes aí, vamos pensar isso. É nesse contexto que a gente precisa pensar na confiabilidade da urna eletrônica com contagem pública de votos, essa proposta aí, que desde já eu não concordo. Nesses municípios, a política é muito acirrada, existe uma confiança interpessoal que pode ser organizada para fins políticos. A gente precisa pensar num contexto de custódia prejudicada desses votos. A gente precisa pensar que muitos desses lugares não têm nenhum amparo de polícia, de segurança nacional, etc. Portanto, muitas vezes são os fiscais de partido, às vezes nem promotor eleitoral tem na comarca, porque ele está emprestado para outras. A gente tem que pensar no contingente da justiça eleitoral, que já é justo, que não tem previsão orçamentária para melhorar isso, mesmo em anos de eleição. Então, tudo isso, na responsabilidade da justiça eleitoral, fazer com que essa contagem pública de votos funcione em mais de 500 mil sessões eleitorais, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Um argumento que está na PEC... Desculpa interromper.
Você disse contagem pública. O que é contagem pública? Porque quando a gente fala assim, eu sou contra a contagem pública, então você é a favor da contagem secreta, da contagem na salinha fechada? Tá. O que é? O que seria essa contagem pública? Bom, essa denominação foi usada pela Comissão Especial da PEC, né, do voto impresso, e eles, no último relatório, eles colocaram o seguinte, que eles estão, sim, pedindo a contagem pública de votos, que é a contagem feita logo após o final da votação, a contagem dos votos impressos, né, dos comprovantes de voto pelos mesários. Isso seria o que eles estão chamando de contagem pública de votos, né? A contagem, a apuração e totalização dos votos, ela já é pública. Basta ver, por exemplo, a quantidade de gente que tem nos TREs e no TRE e no TSE todo final de eleição. Então, tá ali, tem um monte de gente lá, de partido, candidato, simpatizante, Ministério Público e por aí vai. Nós estamos em vários lugares sempre acompanhando isso, repórteres, né? Então, a mídia tá super empenhada nesse momento. Então, a contagem já é pública. Eu acho que é muito bom ponto esse, Letícia, que você trouxe. Mas a proposta é daquela contagem logo depois da eleição, a contagem manual dos comprovantes de voto. E por que eu sou contra? Porque esta contagem manual é que vai dar problema. Né? Então, inclusive, no parecer do deputado Felipe Barros, ele está dizendo que são 6 mesários para 400 eleitores por sessão, e isso nem demora tanto. Gente, se em 2020 teve um atraso de 4 horas na divulgação dos resultados, que praticamente criou uma crise institucional gigante aqui no Brasil, de tanta alegação, de tanta notícia falsa de fraude que tinha tido por 4 horas. Vocês têm noção do que seria ter a contagem manual de votos em mais de 500 mil sessões eleitorais? Assim, naquela ansiedade toda, quando os atores políticos estão muito exaltados e em eleições tão acirradas como vão ser 2022, seja a opção que a gente tiver como presidente da República, assim, eu acho muito temerário e eu acho uma exposição desnecessária do sistema eletrônico de votação. Até porque no próprio parecer está dizendo que vai valer o resultado contado manualmente. Então, para que o boletim de urna? Né? Então, a gente começa a querer montar esse quebra-cabeças com base nessa lógica, que não cabe, né? Que não dá. Então, a gente tem esse problema. Então, a gente tem um problema de implantação num tempo recorde, que não dá, né? Não tem condição. A gente tem um problema de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação por causa da intervenção manual, né? E essa intervenção manual, diga-se de passagem, ela vai na contagem. Porque uma das dúvidas que a gente tinha no começo era, tá, mas a gente vai ter o comprovante de voto, mas vai prevalecer o quê? Vai prevalecer o boletim de urna? Vai prevalecer o tal do voto impresso? O que vai prevalecer? Porque se for para prevalecer o boletim de urna, o voto impresso fica meio desnecessário, né? E se a gente privilegia a contagem manual dos votos, então daí o sistema eletrônico inteiro pode ser ali exposto, né? Um pouco desnecessariamente. Então, nesse sentido, é capaz, sim, de aumentar o erro humano, com certeza. E da mesma forma que o erro humano tem a fraude. E já complementando daí a tua pergunta, questões orçamentárias. O TSE, no último levantamento econômico que eles fizeram para poder implementar esse voto, né, porque muitos acham que o TSE não quer implementar, mas, na verdade, já teve muitos esforços institucionais para a implementação desse protótipo, que ainda é um protótipo, que existe, está no TSE, inclusive, tem fotos, né, pela internet do seu funcionamento, mas que precisa de um planejamento, precisa de um teste piloto e de uma implementação gradual. Nesse sentido, esse estudo econômico do TSE disse que 2 bilhões de reais seriam necessários em um primeiro momento para poder implementar a proposta do tal do voto impresso. 2 bilhões, que não se sabe de onde que vão tirar, porque, afinal de contas, né, a gente está numa contingência orçamentária enorme, mas de repente tem dinheiro para tudo, então a gente também não sabe em quem acreditar. Mas o fato é que 2 bilhões de reais iniciais são necessários para essa mudança. E por que eu digo que são iniciais? Porque a gente tem que pensar no processo licitatório, que quem, né, tem uma aproximação com o Estado sabe que complexidade leva todo esse processo. A gente precisa pensar também nas empresas que são competentes
para oferecer esse serviço, porque também não é qualquer empresa que a gente pode contratar para isso, né? Tem toda uma questão, inclusive, de segurança nacional. Então, se for uma empresa de fora, a gente também precisa de cuidados a mais. Então, tempo, dinheiro, planejamento e testes. E a gente não tem nada disso. A gente tem um estudo inicial de impacto econômico, a gente tem uma aproximação a um protótipo, a gente tem uma queda de braço que estão deixando para o último momento para analisar a proposta, que, né, enfim, quanto menos tempo para implementar a proposta, pior é, né, em caso de implementação. Então, e aumenta muito o erro humano. Aí tem uma outra coisa que eu acho que a gente pode complementar aqui. O ministro Barroso, ele falou na Câmara dos Deputados, ele foi bem enfático com relação a isso, que a questão do voto impresso aumentaria, né, a desconfiança nos resultados e, portanto, os pedidos de recontagem, os pedidos de nova apuração dos votos, né? Esse perigo, ele já existe, né? Até porque o próprio PSDB já pediu essa recontagem de votos em 2014 sem sucesso, né? Chegou à conclusão de que ali não ia dar para avançar na alegação de fraude deles. Mas o fato é que isso tem que ser usado dentro do que o TSE já tem como procedimentos. Vamos supor que a gente precise ter uma impugnação dessa recontagem aí e que eu queira, sei lá, tantas sessões eleitorais no Nordeste, tantas no Norte, tantas no Sul, etc. Quais serão os procedimentos da impugnação dessas sessões eleitorais? Né? Por enquanto, eu não tenho ainda um procedimento específico voltado ao voto impresso. E detalhe, vai ser uma contagem só? Vão ser 3, em alguns países são 3. Né? Qual que é o procedimento disso? Quem tem a competência de apresentar isso fora o partido político? O Ministério Público tem? Os cidadãos têm? Porque também tem isso. A gente vai empoderar também os cidadãos para isso? Tem um pouco de medo disso, mas eu acho que é bom a gente pensar nisso também. Enfim, então a gente precisa pensar nos procedimentos de impugnação dessas sessões, né, no processamento dessas impugnações, e também na questão do aumento desses pedidos de recontagem. Porque se a gente já tem muito forte a questão da judicialização da política agora, né, a lei da ficha limpa foi um grande trampolim para isso, a gente vai ter uma explosão de novos casos, porém, voltados ao resultado. E detalhe, com essa impugnação, com essa recontagem, sabe o que vai acontecer? A gente vai se tornar o que a gente mais critica, porque a gente critica muito que a última palavra seja do Poder Judiciário. E com o aumento do pedido de recontagem, quem vai decidir quem ganhou as eleições serão os juízes eleitorais. Eu não vou estar de acordo com isso, porque para mim democracia tem que ser ganhada no voto. Então já deu, a gente já tem esse problema da judicialização com a lei da ficha limpa. Não permitamos outra coisa para poder judicializar ainda mais diretamente os resultados. Aí eu acho que é bem negativo mesmo. Gente, eu queria agradecer aí, né, mais uma vez a explicação, passar a palavra, se o Guilherme ou a Letícia tiverem mais perguntas, para a gente finalizar aí, no máximo em 10 minutos, pode ser? Então, da minha parte não, Rodrigo, acho que ficou muito cristalina a explicação da professora. Letícia, tem alguma pergunta? Eu gostaria só de rapidamente, não é nenhuma pergunta, mas a gente falou aqui muito de questões técnicas e práticas, acho que até de forma didática, que às vezes é difícil de a gente encontrar, né, para que as pessoas possam entender exatamente do que se trata. Eu também aprendi bastante aqui, mas eu queria uma explanação, Ana, sobre porque até durante o momento aqui, né, que você estava falando no início, você mencionou que a gente está tratando de uma coisa técnica, mas a discussão está politizada. Então, fora tudo que a gente falou aqui, que na verdade é para pessoas razoáveis, esclarecendo dúvidas, né, de quem realmente pode pensar, será que seria melhor isso ou melhor aquilo, pensando de forma racional, o que eu queria que você falasse é a respeito da consequência prática meio, não diretamente relacionada ao voto impresso, mas da confiabilidade das eleições, o que a gente pode esperar para a eleição do ano que vem, se esse clima for mantido, independentemente de se a gente vai ter, né, com a votação na Câmara amanhã, a implantação, o caminho aberto para a implantação do voto impresso ou auditável, ou da auditoria cruzada ou não, o que isso pode trazer de impactos para a eleição do ano que vem, digamos, imaterialmente, né, não nessa questão prática mesmo.
Olha, aqui também é um... professora, Desculpa, Rodrigo, fala. só se me permite, essa pergunta da Letícia, eu acho que a gente consegue até fazer um encerramento com uma conclusão, né, já da senhora, para a gente fechar realmente esse debate que foi bem interessante. Então, aproveitando a pergunta da Letícia, né, que já coloca em questão aí o que esperar das eleições do ano que vem, né, então, se a senhora puder, além de responder, fazer o seu fechamento, para a gente já ir finalizando, eu agradeço. Bom, vamos lá. Eu acho que, nossa, fazer um prognóstico no Brasil atual é tão complicado, né? Porque o nosso dia parece que tem 72 horas, mais ou menos. Mas o fato é que a gente vai dar uma solução política, né, essa semana para a PEC. O tema não vai se encerrar, eu acho que é uma porta que a gente não vai fechar tão cedo. Eu acho que a gente vai ter que afrontar esse tema mesmo. Mas, como eu já falei, né, eu sugiro que seja após 2022, numa normalidade democrática, porque é um tema importante, é um tema legítimo. Eu acho que o sistema eletrônico de votação ele pode estar sujeito ao crivo das pessoas, desde que seja feita esse exame público de forma também racional e também legítimo, né? Bom, então a gente vai dar uma solução política, mas com certeza a gente vai ver esse tema crescer cada vez mais, porque ele está instrumentalizado, né? Como eu comentei aqui, ele tá envolvido numa disputa política e que está enveredando, inclusive, né, para os seus desfechos institucionais. Eu acho que vai ser bastante complicada a situação, cada vez mais perto das eleições, e principalmente durante as eleições, a gente vai ter uma enxurrada de notícias falsas, eu não me cabem dúvidas, isso é o grande mal dessa questão, porque uma vez me fizeram a pergunta, mas professora, igual a Letícia me fez agora, mas professora, a professora não acha razoável colocar uma implementação a mais aí na segurança e tal? Você acha que isso seria suficiente? Eu falei assim, nada é suficiente diante das notícias falsas que a gente vê com relação ao sistema eletrônico de votação. Porque o que a gente viu? Que conforme nós íamos dando assim os argumentos e as soluções técnicas para o debate, a coisa começou a enveredar para teorias conspiratórias mesmo, né? Como, por exemplo, essa contagem pública de votos. Né? E aí eu quero, para confiar no meu voto, eu quero contar o meu voto. Gente, não existe isso. Não existe em lugar nenhum isso, né? Então, assim, o que a gente vai ver, pelo menos eu tenho essa expectativa, de que vai ter um tensionamento cada vez maior via notícias falsas, via desinformação, e que ainda vai ser plantada muita desconfiança em torno dos resultados. Acho que os efeitos colaterais disso serão graves, eu acho que a gente vai ter que fazer uma reflexão muito profunda depois das eleições de 2022. Eu vejo, na verdade, as eleições de 2022 como um momento, quero crer, com um momento de apaziguamento social aqui no Brasil. A gente precisa ter, de fato, eleições pelo menos claras e legítimas para a gente poder soterrar muitas das coisas que ainda estão abertas, né? A gente ainda tem aberto o golpe da Dilma, a gente ainda tem aberta as eleições de 2018, que foram muito confusas, que a gente ainda está processando isso, e de todo o movimento político que surgiu desde então. Então, eu acho que depois de 2022, a gente vai ter que sentar na mesa como cidadãos, como brasileiras e brasileiros, para poder realmente ver um projeto de país, né? Porque continuar dessa forma também não dá. Mas até lá, eu vejo que vai ter muito chão, eu acompanho com bastante apreensão tudo que pode acontecer, e eu acho, sim, que as instituições devem estar mais preparadas. Eu não estou tão convencida se as instituições estão devidamente funcionando. Agora, uma coisa eu posso afirmar, pelo menos como estudiosa, eu acho que se elas não estivessem minimamente funcionando, talvez a nossa situação já seria outra, né? Então, a gente ainda vê aí um fronte institucional importante que vai nos levar para a realização das eleições em 2022. E é um pouco daquilo também, eu acho que eu acho que tem o papel fundamental, principalmente dos meios de comunicação, é também desinflar um pouco, sabe, esse debate, porque às vezes a gente vê, dos grandes meios principalmente, a gente vê uma avalanche, sabe, uma vontade, assim, de fomentar esse debate, mas fomentar muito mais porque ele está aí do que realmente se ele fosse importante. Então a gente vê debates como o Distritão, por exemplo, que, como o Rodrigo falou, são muito mais importantes, podem ter um impacto muito maior na nossa vida, que está sendo negligenciado, sabe? Então,
um pouco fazer o que os meios de comunicação, eu aqui me comparando com os Estados Unidos, mas fazer um pouco os meios de comunicação que os Estados Unidos fizeram, para poder trazer um pouco de racionalidade para a opinião pública, que é muito moldada pelos meios de comunicação. Então, eu não tenho boas perspectivas, mas eu acho que a gente vai ter uma nova oportunidade de crescer como país a partir de 2022. Até lá, eu acho que qualquer prognóstico, seja positivo, seja negativo, é muito, como é que eu posso dizer? É muita pretensão no Brasil atual. Eu prefiro olhar até outubro, daí outubro que acabou a janela da mudança de regras, a gente pode ter uma outra perspectiva. Eu acho que tem que ficar muito de olho também na própria movimentação dos atores políticos, não só do atual presidente, mas também dos presidentes das casas legislativas, né, dos futuros candidatos à presidência. Eu acho que tem muita coisa para rolar. E tudo isso vai impactar direto na confiança do TSE. E detalhe, eu acho que tem aqui um detalhe que é importante, que é por isso que as pessoas às vezes se confundem. O ministro Barroso, ele não vai ser presidente do TSE durante as eleições. Quem vai ser é o ministro Alexandre de Moraes. Mas antes dele vai ter ali uma janelinha que vai ter como presidência o ministro Luiz Edson Fachin. Então, às vezes, a sociedade não entende por que tem nessa troca toda, mas é por causa do rodízio mesmo que os ministros fazem dentro da conformação do TSE. E eu entendo que a presidência do ministro Alexandre de Moraes vai ter um contorno bastante distinto, eu diria, do que o ministro Barroso dá ao TSE. O ministro Barroso, ele é mais do diálogo, ele está investindo muito em informação, né? Ele está realmente se empenhando para que as pessoas possam ter acesso a toda essa comunicação que o TSE está fazendo. Já com relação ao ministro Alexandre de Moraes, ele vai ter outros desafios, porque ele vai ter justamente que controlar essa maré de notícias falsas, esses movimentos políticos mais acirrados e por aí vai. Então, a gente vai ter grandes emoções, assim, com certeza, né? Eu faço voto simplesmente que a gente saia de 2022 maiores do que nós estamos entrando. É isso que eu realmente, como cidadã brasileira, eu desejo muito que aconteça. Então, eu queria agradecer aqui a oportunidade, né? E principalmente a atenção de vocês. Eu, né, fico bem satisfeita que foi esclarecedor, né? Eu deixo para vocês que estão nos assistindo, eu deixo também os nossos contatos nas redes sociais. A Transparência Eleitoral Brasil está aberta aos comentários de vocês. Qualquer questão, qualquer coisa, podem nos procurar nas nossas redes, nós estamos à disposição e nós também vamos participar de algumas ações, né, de levar essas informações à população em geral, principalmente a nossa missão de observação eleitoral 2022. Em 2020, a gente acompanhou 5 capitais, a gente quer ampliar o número de capitais, né, em 2022, se tudo der certo, vai ser ótimo. Então, é mais uma confiança nessa integridade eleitoral que nós estamos buscando. No mais, eu gostaria de realmente desejar uma ótima semana para todos e todas, com um abraço bem fraterno para todo mundo. Obrigada. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado, Letícia, Guilherme, pela presença aí de vocês, por terem aceitado o convite, né? As palavras da professora Ana Cláudia trazem bastante informação, né, mas eu acho que fundamentalmente traz para a gente essa missão, né, de procurar realmente boas fontes de informação. A senhora acabou de citar o ministro Barroso, um grande constitucionalista, né, um sujeito equilibrado. Com certeza a mudança dele vai trazer um pouquinho mais de polarização, porque o ministro Alexandre de Moraes tem muito mais adversários políticos no campo do atual governo do que o próprio ministro Barroso. Então, como a senhora falou, cabe a gente, né, como a Letícia, o Guilherme, como pessoas que levam informação ao público, né, a Transparência Capixaba, a Transparência Internacional, como organizações que promovem esse tipo de conteúdo, massificar esse tipo de informação, esgotar o debate, né, e incentivar as pessoas que realmente procurem boas fontes de informação, né. Lembrando que nem tudo que a gente vê hoje em dia nas redes sociais, por mais que apareça em vídeo, em foto, em imagens, traduz realmente a verdade, né? Mais do que nunca é preciso buscar esse tipo de espaço ao diálogo. Meus amigos Guilherme e Letícia, mais uma vez, obrigado. Querem deixar uma palavra final? Da minha parte, não. Queria agradecer ao convite, queria agradecer a paciência também da professora Ana Cláudia em poder explicar toda essa questão para a gente. Também gostaria apenas de agradecer à professora Ana Cláudia, ao Rodrigo, pelo convite aí da Transparência Capixaba.
Eu vou interromper a gravação aqui, vocês só me aguardem um minutinho, por favor. Obrigado, pessoal, por assistir e até breve.